Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Fernando Ribeiro e hoje nós vamos estar aqui falando sobre duas flores. Uma é a vinca e a outra é a ageratum, né? Bom, as duas são consideradas flores de forração, ou seja, elas podem ser colocadas, por exemplo, embaixo desta planta, por exemplo, que ela é maior, e desta planta você pode plantar a vinca, como você pode plantar a ageratum, né? Ou qualquer outra na parte de baixo. Porém, são plantas que se dão muito bem em floreiras, né, floreiras pequenas dessa, como essas aqui também, que são menores ainda, tá certo? Essas aqui que são bacias, né? Essa bacia é uma bacia pequena, tem bacias maiores que essa, e assim por diante. Elas podem ser colocadas em floreiras, em casas, né, embaixo de janelas, como também em floreiras dessas aqui, que são colocadas aqui na nossa casa, na sacada da casa, que a gente vai estar depois mostrando aí, ok? Então, elas podem ser colocadas em jardim, né? Desta forma também, num gramado que você coloca várias floreiras, né? E dá um aspecto muito bacana, muito legal, né? Que vale a pena investir nessas plantas. Por quê? Porque são baratas, né? E são lindas, né? Nós vamos começar a falar sobre a vinca, tá? Então eu vou dar alguns detalhes da vinca, que é bem interessante aqui, só para vocês saberem. Então, ela é do gênero das ervas lenhosas, da família Apolináceas. Elas possuem cores, por exemplo, azul, vermelha, branca, amarela, rosa, lilás. Ela tem uma vida perene, ou seja, ela não morre, ela não fica só uma estação e aí ela morre. Não, ela fica no inverno, no verão, passam os tempos, se você cuidar direitinho, né? Lógico que todo mundo morre, ela também morre, mas é uma planta considerada uma planta anual, por isso o nome perene. Essa planta aqui já, a geratum, ela passa por duas estações. Ela passa pela primavera e ela passa também pelo inverno. E não é uma planta perene, ela morre logo, né? E ela sente bastante, mas ela tem um momento de vida dela que é muito legal, que é o que está aí nesse instante, mostrando toda a beleza dela, né? E assim por diante. Então, voltando aqui às vincas, né? A origem das vincas é da África, de Madagascar, que é uma ilha africana. O tamanho dela pode ser de 50 a 80 centímetros, né? Quando ela está em vaso assim, ela carece de tamanho, de espaço, né? E ela acaba também ficando menor e tudo mais, e mais adequado para o próprio tamanho do vaso ou da floreira que você está usando. A rega é média, ou seja, ela não requer que seja encharcado, mas também não requer que você nunca coloque a água lá, uma vez por semana, coisa do gênero. Eu coloco todo dia, eu rego as vincas, né? E as vincas, se eu não regar, ela não tem esse aspecto, né? Essa coloração e tudo mais. Então recomendo a vocês que reguem, né, de forma constante. Não é encharcar, mas jogar um pouco de água todo dia é importante nessa planta, tá? É uma planta ornamental e é também, em Madagascar, uma planta considerada medicinal. Ela pode ser utilizada como diurético, na leucemia, ela tira febre e assim por diante. O adubo que ela quer, que ela usa, né, que ela prefere, é o adubo normal, de terra vegetal, né, com humus de minhoca e esterco de galinha ou de qualquer outro animal, ok? Então, assim, é uma planta que não requer grandes exigências, porém é uma planta que requer cuidados diários. Você está sempre regando, tirando as folhinhas secas ou as florzinhas que vão estragando, e assim fica essa belezura que vocês estão vendo aí, ok? Agora vamos falar um pouquinho da ageratum. A geratum, então, também pode ser plantada
em floreiras residenciais, embaixo de janelas, né? E também da forma como está aí, tá certo? Ela é uma forrageira, então, é da família Asterácea, é de origem mexicana, o tamanho chega até 30 centímetros, obviamente que na condição que se encontra, né, estar em floreira pequenas, ela também se limita ao tamanho, mas essas mesmo, elas têm por volta de 30 centímetros, elas estão, mesmo estando em floreira, elas estão com tamanhos bem originais, tá? Elas podem ser germinadas em muda e em semente, a mesma coisa a vinca, ok? A média de água também, né, é como aquela que você tem que jogar um pouquinho de água por dia aí, e cuidar dela porque ela é muito sensível. Ela sente e ela murcha, tá? Como ela tem toda uma flor que praticamente é aveludada, né? Olha para vocês verem. Inclusive hoje está um pouco ainda comprometido, apesar de bonito que está, porque choveu hoje e ela molhou. Então ela fica mais bonita ainda, tá? Então tem que regar diariamente. Evita jogar água nesse tipo de flor, né? Jogar água em cima dela, que nem tem muita gente que quer ter flor em casa e pega lá o regador ou pega a borracha e vai lá e joga água de qualquer jeito nas plantas. As plantas não nasceram para isso, né? As plantas, para você regar bem, você deve usar regadores e direcionar a água na terra e nunca em cima delas, principalmente quando elas estão com flor, tá? O sol, tanto da finca como da gerato, ela é um sol pleno. Ela gosta de sol e não tem dó. Coloquem e vocês verão o esplendor da planta quando ela recebe o sol, né? Essa gerato, ela pode ser branca, ela pode ser desta cor aqui que é um roxo, e ela pode ser também lilás, né? ou rosa claro, tá? Ela serve também como ornamento, né? E também no México existe experiências com elas na parte medicinal, tá? Que ela pode ser utilizada como analgésico, né? E até para pessoas, né, as mulheres no caso da alívio da TPM, tá? Então são plantas que vale a pena a gente cultivar, vale a pena a gente fazer um desafio. Por exemplo, as geratos nossas aqui, a gente comprou a semente, né, aquela semente da Sica lá, e colocamos, e a gente germinou desde o começo. Então essas plantas têm uma história com a gente, por isso que a gente está colocando, da dedicação que a gente tem, por isso que a gente tem orgulho de estar falando delas, né? Porque nós começamos na sementinha, germinamos, ela foi brotando, e aí chegou nessa coisa, nessa formosura, né, que está aqui, que vocês estão assistindo aqui. Assim, a vinca, a gente já compra, é mais fácil a gente achar, que vai em uma floricultura e compra a vinca. Por que nós estamos falando isso para vocês? Pelo seguinte, muitas pessoas, a gente mora no condomínio, por exemplo, aqui, com casas boas, com floreiras, né? E a gente vê muita dificuldade das pessoas utilizarem, escolherem, né, quais são as flores que eles devem utilizar lá, né? Então tem muita gente usando beijinho, tem muito gente usando, enfim, outras plantas, né? E a gente percebeu, e está querendo dar uma dica para vocês, que realmente as melhores plantas a serem utilizadas são as plantas quando você faz uma associação delas. Então você pega um consórcio delas, ou seja, você mistura elas junto, fica muito bonito, né? Então você pode misturar um pouco de vinca, você pode misturar um pouco de targete, você pode misturar um pouco da argento, né? E assim por diante, fazer da sua floreira uma coisa bem bacana. Ah, mas eu não gosto de muitas flores. Então, o que eu recomendo realmente, de coração, é a vinca. A vinca, ela é resistente, ela dura mais tempo, né? E ela dá uma apresentação fantástica, né? E de tamanho e colorido, muito legal. Então, a recomendação que a gente deixa para vocês é que usem a vinca nas floreiras de vocês, tá certo?
A gente na nossa aqui, que está no nosso quarto, a gente associou as duas, ficou muito legal. E a gente ainda acrescentou a gazêlia, né, junto, que também dá um florido fabuloso, né? A gazêlia, para quem não sabe, é aquela que dá várias cores sortidas. Então você tem, junto com tudo isso aí, você tem o amarelo, você vai ter o vermelho, você vai ter o marrom e assim por diante. São lindas as gazêlias também, que estão aí no nosso vídeo, que a gente já postou elas para quem não conhece, ok? Então, façam de uma floreira algo bacana na vida de vocês e curtam isso, porque é muito bonito. Quando a gente passa na frente da casa de alguém e a gente vê uma floreira super florida, colorida, bonita, a gente tem o prazer de ver, falar que mora gente feliz. Por quê? Porque tem flor na porta da casa deles. Porque quem vive no meio de flores é muito mais feliz, ok? Bom, a gente, como em todos os nossos vídeos, né, a gente sempre enfoca a presença de Deus nas nossas apresentações. Então a gente queria enfocar aqui a nossa bandeirinha, né, das duas nações que nós devemos orar sempre. É lógico que a gente deve orar para todas as nações, mas o Brasil, onde nós moramos como brasileiros, e a nação de Israel, porque a nação de Israel, ela precisa se converter a Jesus, e é por isso que a gente enfoca. Ore para Israel, porque antes Jesus não vai voltar enquanto Israel não se converter a ele, ok? Então, nós vamos deixar também uma mensagem, já finalizando, uma mensagem dessa caixinha de mensagem para todos nós, né? Que Deus possa revelar algo para você. Então, aqui nós pegamos uma palavra de Provérbios, né? Que eu vou ler aqui, ó. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverterão como a rama. Né? Então, irmãos, é isso. Os nossos valores não podem estar na terra. Os nossos valores têm que estar na eternidade. Enquanto que, quando o nosso coração está em nossas riquezas, em nossas posses, em nossas conquistas, o homem não é feliz, né? O homem necessita de estar com Deus. O homem nasceu, foi criado por Deus, carente de Deus, para que Deus manifestasse na vida dele. E ele precisa de Deus, e ele precisa buscar a Deus, para que a plenitude dele, como ser humano, realmente se torne algo maravilhoso para Deus e para a vida. Ok? Pessoal, a gente deixa um abraço, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Amém? Tchau, tchau.